A história de Donald Trump. Seja qual for a sua opinião sobre o ex-presidente e agora novamente candidato à presidência dos Estados Unidos, é inegável que ele é um exemplo de empreendedorismo e de sucesso na política, já que sua legião de apoiadores dedicam um fanatismo nunca antes visto na história americana. Reconhecido por suas habilidades de comunicação, liderança e capacidade de gerir riscos, Trump sempre foi muito famoso nos Estados Unidos. Mas se você conhece a história de Donald Trump, fica ligado porque é isso que vamos explorar neste vídeo. Nascido em 14 de junho de 1946, Donald John Trump é o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary MacLeod. De ascendência alemã, seu pai havia herdado uma boa reputação no mercado imobiliário de Nova York. E durante a adolescência de Trump, Fred já havia construído e geria mais de 27 mil apartamentos na cidade e nas regiões próximas, como Queens e Coney Island. A família morava em uma luxuosa mansão no Queens, com um total de 23 quartos e caracterizado por seu pórtico em estilo colonial e colunas de mármore branco, assim como em construções clássicas. Esse era o símbolo da opulência dos Trump, que continham carros de luxo, mordomo e até mesmo um motorista particular. E foi nesse berço de ouro que Donald Trump nasceu. Mas então, como ele se tornou um empreendedor de sucesso? Desde cedo, Trump demonstrou um profundo fascínio pelo mundo imobiliário e da construção. Seu pai, Fred, frequentemente levava o garoto para os canteiros de obra em que estava trabalhando, onde falava sobre a rotina de trabalhos e a gestão do negócio. Só que além de ser ambicioso, Trump também era muito levado. Desde cedo, ele era conhecido por ser um garoto inteligente, mas que infelizmente usava essa inteligência para aprontar e fazer brincadeiras, das quais seus professores não gostavam muito. E falando de professores, Trump frequentou a escola K Forest, em Forest Hills, chegando a integrar os times de dodgeball e beisebol, esportes em que sua liderança e atitude energética eram bem reconhecidas. No entanto, as travessuras do garoto passaram dos limites quando ele tinha 12 anos. Nessa ocasião, ele e seu amigo, Peter Brandt, fugiram para Manhattan, onde passaram o dia inteiro se aventurando pelo Central Park e fazendo compras com o dinheiro de seus pais, com Trump chegando até mesmo a comprar uma faca de mola. Descoberta a fuga, Fred Trump percebeu que seu filho precisava de um ambiente mais rigoroso e que toda aquela pompa estava o tornando indisciplinado e rebelde. Com isso em mente, matriculou o garoto na Academia Militar de Nova York. Uma mudança drástica nos confortos da infância do garoto, que agora precisaria se adaptar à disciplina do ambiente militar, algo que seria crucial para o desenvolvimento de sua personalidade assertiva e dominante. Na academia militar, todos os seus luxos se transformaram em uniformes padronizados e trabalho braçal. Sob a supervisão de Theodore Tobias, um veterano da Segunda Guerra Mundial, Trump adentrou um ambiente que exigia excelência a todo momento. Essa transição foi marcante para Trump, que se tornou ressentido e ainda mais rebelde, o que se traduziu em pequenas infrações para desafiar seus superiores, mas que rapidamente foram identificadas simplesmente como a atitude forte de um indivíduo que não sabia o que era ser liderado. Percebendo isso, Tobias começou a lidar pessoalmente com Trump, conversando e influenciando seu comportamento. Essa mudança foi extremamente positiva, já que fez o garoto se sentir incluído e perceber que eles não eram seus inimigos. Na verdade, eles não tinham nenhuma culpa de seu pai o ter colocado ali. Com o tempo, Trump se tornou um aprendiz meticuloso, extremamente antenado nas regras da escola e confiante, embora essa mesma confiança também irritasse os outros alunos, que sempre precisavam ouvir sobre a riqueza e o poder de Fred Trump. Em seu último ano, as habilidades de liderança foram oficialmente reconhecidas e ele foi nomeado capitão da companhia, um cargo que o colocava no comando de muitos alunos mais jovens. Ele gerenciava suas responsabilidades com autoridade, mas sua tendência por delegar tarefas acabou por atingi-lo. Ao confiar a outras pessoas a inspeção dos alojamentos, sua prática foi descoberta por Tobias, que, enfurecido, o remanejou para o setor administrativo. Algo que ele odiou no momento,
mas agradeceu no futuro. Após concluir sua formação na academia militar aos 18 anos, Donald Trump ingressou na Universidade Fordham, localizada no Bronx, com o objetivo claro de seguir os passos de seu pai no mercado imobiliário. Contudo, após 2 anos, ele transferiu seus estudos para a prestigiada Wharton School of Business, buscando uma instituição que refletisse melhor suas ambições. Em Wharton, seu comportamento direto e audacioso se destacava entre os colegas, mesmo que ele não se sentisse completamente à vontade no ambiente etilista, com colegas muito mais ricos do que ele. No primeiro dia de aula, Trump não hesitou em declarar sua ambição de dominar o setor imobiliário de Nova York, auto-intitulando-se o futuro rei de Nova York, perante seus colegas e professores. Algo que muitos ridicularizaram na ocasião, mas que lembraria com admiração no futuro. Para obter seu diploma em 1968, Trump voltou para Nova York, justo no período conturbado da Guerra do Vietnã. Como muitos jovens, ele estava sujeito ao alistamento militar. No entanto, um exame médico realizado em setembro de 1968 identificou esporões ósseos em seus calcanhares, o que resultou em um adiamento médico, isentando-se do serviço militar obrigatório. Donald se instalou em um apartamento no Queens e rapidamente foi admitido na empresa imobiliária de seu pai. Motivado por um desejo ardente de demonstrar sua competência no competitivo mercado imobiliário, o jovem Trump, cheio de ideias inovadoras e uma educação contemporânea, estava decidido a ampliar os horizontes e a rentabilidade dos negócios familiares. Só que em 1973 viria o primeiro desafio. A empresa da família Trump enfrentou um processo rigoroso quando foi alvo de uma ação coletiva que os acusava de discriminação racial, supostamente violando o Fair Housing Act. A ação alegava que a empresa praticava discriminação sistemática contra locatários afro-americanos. Embora as acusações fossem difíceis de comprovar de maneira definitiva, a Trump Organization acabou concordando com um acordo modesto, sem admitir qualquer culpa. Um fantasma que assombra sua campanha política até os dias de hoje. Mas, além dos perrengues, a década de 70 também foi marcada por sucessos. A renovação do Commodore Hotel, transformando no Grand Hyatt, foi um projeto espetacular. Após a conclusão, o hotel ressurgiu como um símbolo de luxo e inovação, com interiores sofisticados e comodidades de ponta. Ele não apenas revitalizou uma área crucial da 42 End Street, mas também marcou a estreia de Donald Trump como uma figura importante no cenário imobiliário de Nova York. O sucesso do Grand Hyatt trouxe a Donald elogios dos líderes da cidade e um prêmio por sua abordagem criativa na renovação de uma propriedade distinta, consolidando sua reputação e diferenciando-o dos projetos residenciais menores conduzidos por seu pai. Após o sucesso estrondoso desse empreendimento, Donald Trump rapidamente se lançou em um novo e audacioso empreendimento na prestigiosa Quinta Avenida. Esse projeto, avaliado em 200 milhões de dólares, foi concebido para ser um arranha-céu de 58 andares. Uma verdadeira joia no portfólio de Trump. O edifício teria um átrio de 6 andares revestido de mármore rosa e uma impressionante cascata de 80 pés, destinada a deslumbrar tanto visitantes quanto inquilinos. No topo do arranha-céu, a cobertura seria a residência pessoal de Trump, com seu escritório estrategicamente localizado logo abaixo. Os primeiros andares foram projetados para abrigar uma seleção das marcas de varejo mais prestigiadas do mundo. Em 1983, essa grandiosa visão se concretizou com a Trump Tower, que rapidamente se tornou um ícone de luxo e status em Nova York. A inauguração da Trump Tower foi um evento suntuoso, atraindo atenção internacional e celebridades de todo o mundo. Simultaneamente, direcionou seu foco para outro projeto significativo: a revitalização da Woman Rink, uma pista de patinação em estado de abandono no Central Park. Os esforços locais para reformar a pista estavam paralisados há mais de 2 anos e meio, gerando frustração entre os nova-iorquinos, devido ao prolongado fechamento e que queriam aproveitar seus fins de semana por lá. Vendo uma oportunidade para melhorar sua imagem pública e demonstrar sua habilidade gerencial, Trump fez uma oferta audaciosa ao prefeito de Nova York. Ele propôs assumir a reforma do Woman Rink, prometendo concluir o projeto abaixo do orçamento e antes do prazo estipulado. Embora cético, o prefeito aceitou a proposta, duvidando das promessas de Trump.
Com determinação, Trump mobilizou seus recursos e convenceu um fornecedor de concreto, com quem tinha uma relação estabelecida, a executar a renovação do Wilmore Rink gratuitamente. Ele argumentou que a publicidade positiva resultante da conclusão bem-sucedida compensaria os custos imediatos. Persuadido pela possibilidade de obter aclamação pública, o empreiteiro aceitou o desafio. Sob a supervisão rigorosa de Trump, o projeto avançou e foi concluído antes do prazo e com uma economia de $50 mil em relação ao orçamento inicial. A abertura da pista foi recebida com adulação pública e elogios da mídia, elevando a reputação de Trump como um empresário solucionador de problemas. No entanto, apesar dos louvores dirigidos a Trump, as contribuições do empreiteiro que realmente executou o trabalho passaram despercebidas, destacando um tema recorrente na carreira de Trump. Enquanto ele era hábil em capturar os holofotes, as contribuições dos colaboradores frequentemente permaneciam nas sombras, ignoradas pelo público e pela mídia. O início da década de 1980 também marcou a incursão de Donald Trump na indústria de jogos de azar. Com olhos voltados para o crescente negócio de cassinos em Atlantic City, Trump garantiu todas as licenças de jogos necessárias e formou uma parceria com a Holiday Corporation, empresa mãe dos cassinos Aras. E em 1984, essa colaboração culminou na inauguração do Aras A. Trump Plaza. O sucesso inicial do cassino foi imenso, o que apenas alimentou sua ambição nesse segmento. Impulsionado por esse triunfo, Trump buscou novas oportunidades em Atlantic City. Ele se concentrou em cassinos que enfrentavam dificuldades ou que haviam perdido suas licenças de jogos, enxergando potencial onde outros viam fracasso. Uma dessas aquisições foi o cassino do Atlantic City Hilton Hotel, que ele comprou por $310 milhões. Após extensas renovações, a propriedade foi batizada como Trump Castle. Almejando algo ainda maior, seu próximo projeto foi o desenvolvimento do que seria, na época, o maior cassino do mundo, o Trump Taj Mahal, inaugurado em 1990. Este projeto era um testemunho da ambição de Trump e de sua disposição para se envolver em empreitadas de alto risco, ao mesmo tempo em que também o lado narcisista do empreendedor. No entanto, o projeto foi financiado por uma dívida assustadora e o cassino precisava gerar uma receita diária média de $1 milhão para cobrir seus custos, uma meta que se mostrou insustentável. A pressão financeira resultou em grandes reestruturações de falências e a participação de Trump no cassino eventualmente diminuiu para apenas 10%. Durante esse período de grande atividade no ramo de jogos, Donald Trump fundou a Trump Hotels and Casino Resorts, que posteriormente se tornou uma empresa pública. Esta estratégia permitiu uma diversificação de seus investimentos e captou capital adicional para sustentar seus projetos imobiliários, já que a oferta de ações traz liquidez no momento da abertura. E mesmo enfrentando instabilidades financeiras com seus empreendimentos em Atlantic City, Trump prosseguiu com a expansão de seu portfólio imobiliário nos anos 80 e 90. Em 1985, ele adquiriu 76 hectares em Manhattan Ocidental, com planos de construir um extenso complexo de entretenimento e residencial chamado Television City. Em 1988, Trump adquiriu o prestigiado Plaza Hotel por $407 milhões, reafirmando seu interesse por propriedades de alto padrão. O final dos anos 80 também marcou seu primeiro grande investimento na Flórida, estabelecendo as bases para futuros empreendimentos na região, sobretudo campos de golfe de alto padrão. Durante essas décadas, as iniciativas de Trump refletiram seu estilo característico, ambicioso, disposto a assumir riscos e sempre à procura de novas oportunidades significativas, apesar dos frequentes riscos financeiros envolvidos em seus projetos. Já quando o assunto é sua vida pessoal, em 1992, Donald Trump esteve no centro de um escândalo pessoal amplamente divulgado, quando se descobriu seu relacionamento com a atriz Marla Maples, então com 23 anos. Apesar dos rumores, Ivana Trump hesitou em acreditar nas alegações. Contudo, a tensão atingiu um nível insustentável durante uma viagem de esqui quando Marla confrontou Ivana, afirmando que Donald estava apaixonado por ela e sugerindo que Ivana se afastasse. Abalada pelo confronto, Ivana pediu divórcio, possibilitando que Donald se casasse com Marla em 1993. O casal teve uma filha, Tiffany,
nomeada em homenagem à famosa loja Tiffany & Co. No entanto, o casamento foi marcado por turbulências desde o início e culminou em um divórcio em 1999. Ironicamente iniciado por Donald, após ele descobrir uma traição de Marla. Com a chegada do novo milênio, a vida amorosa de Donald Trump tomou um novo rumo ao conhecer Melania Knauss, uma modelo originária da Eslovênia. Seu relacionamento evoluiu gradualmente e no início dos anos 2000, Melania já era uma presença constante ao lado de Trump. O casal noivou em 2004 e celebrou o casamento em 22 de janeiro de 2005 em Palm Beach, Flórida. Juntos tiveram um filho, Barron William Trump, que nasceu em 20 de março de 2006. E voltando aos seus empreendimentos, enquanto sua vida pessoal balançava, o mesmo acontecia com seus negócios. Em outubro de 2004, a Trump Hotels and Casinos Resorts passou por uma reestruturação de dívida profunda, diminuindo sua participação na empresa de 59% para 27%. A empresa declarou falência e foi reorganizada como Trump Entertainment Resorts Holdings. Apesar desses reveses, Trump não deixou de expandir sua marca, estampando seu nome em uma ampla gama de produtos e lançando até mesmo seu próprio jogo de simulação imobiliária, Donald Trump's Real Estate Tycoon. No cenário político, Trump experimentou várias mudanças de filiação e opinião. Embora inicialmente fosse um democrata, ele se registrou como republicano pela primeira vez em 1987, começando a vocalizar suas opiniões políticas, inclusive por meio de anúncios de página inteira em jornais para divulgar suas perspectivas sobre a política externa dos Estados Unidos. Em outubro de 1999, ele ponderou concorrer à presidência pelo Partido da Reforma, mas recuou devido a preocupações sobre seu reconhecimento limitado na costa oeste. Ainda assim, continuou engajado em assuntos políticos, preparando-se para uma futura candidatura presidencial. Em 2003, como parte de sua estratégia para se tornar mais conhecido, mostrando que a ambição de se tornar presidente já era antiga, Trump se tornou produtor executivo e protagonista do reality show O Aprendiz. O programa colocava competidores para realizar tarefas empresariais em busca de uma vaga de aprendiz com Trump e conquistou sucesso imediato. Esse projeto solidificou sua reputação nos negócios, criando a imagem de que ele era um grande empreendedor, além de também lhe dar o status de celebridade mundial, culminando com sua estrela na calçada da fama em Hollywood. E uma vez conhecido, era hora de se voltar à política. Embora já tivesse opiniões conhecidas, sua participação na política se intensificou em 2011, quando Trump começou a questionar publicamente a autenticidade da certidão de nascimento do presidente Barack Obama, levantando sérias teorias da conspiração sobre o então presidente. Apesar de haver documentos mostrando que Obama nasceu no Havaí, Trump manteve suas dúvidas, alegando que ele não tinha o direito de concorrer à presidência, já que somente quem nasceu em solo americano pode fazê-lo. Embora tenha ponderado concorrer à presidência em 2012, optou por não fazê-lo, citando o momento como importuno. Contudo, manteve vivas suas ambições políticas e em 16 de junho de 2015, anunciou sua candidatura à nomeação republicana para presidente na Trump Tower. Inicialmente, sua campanha foi recebida com ceticismo, mas sua abordagem persistente e frequentemente polêmica se mostrou eficaz. Donald Trump, conhecido por seu estilo não convencional e discurso polarizante, teve uma campanha polêmica, em volta de escândalos como da Cambridge Analytica, que teria manipulado eleitores para votar em Trump e venceu a eleição, tornando-se o 45º presidente dos Estados Unidos. Seu mandato foi marcado pela guerra comercial com a China, onde um sucessivo aumento de tarifas revelou o protecionismo econômico do presidente Trump, determinado a fazer a América grande novamente, slogan esse também utilizado em sua campanha. Contudo, suas políticas acabaram provocando uma explosão do endividamento americano com o início da pandemia, que é outro assunto que muitos também criticaram durante a gestão do presidente. Seu mandato encerrou-se em 20 de janeiro de 2021, marcado por um fim caótico, onde perdeu para Joe Biden e ainda enfrentou a invasão do Capitólio, evento que muitos atribuem a responsabilidade ao próprio Trump. Após deixar a presidência, Trump continuou a ser uma figura proeminente na política americana, mantendo influência significativa no Partido Republicano. Em novembro de 2022, anunciou sua candidatura para a eleição presidencial de 2024,
um movimento visto como uma tentativa de consolidar apoio e desencorajar outros candidatos republicanos. Seu planejamento para 2024 foca em temas como nacionalismo econômico, o protecionismo e políticas rigorosas de imigração, embora agora não haja mais a menção a um muro na fronteira com o México. A tentativa de um segundo mandato não consecutivo é rara na história americana e reflete sua influência duradoura no cenário político. Muitos apontam que a vitória de Trump contra Biden era certa, mas agora, com Kamala Harris na disputa, o cenário deve ser mais desafiador. E você, o que acha de Donald Trump? Acha que ele irá ganhar a eleição em novembro? Me responde aqui nos comentários. Tchau!